Meus irmãos, é uma alegria, grande bênção e grande privilégio que o Senhor nos dá cada manhã de domingo, podermos vir adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo, enquanto juntos caminhamos para o céu, esperando a vinda do Senhor. E, para mim, uma grande bênção poder estar com os irmãos mais uma vez. Uma alegria estar com os irmãos e poder juntos exaltarmos ao nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 12, e nós vamos ler para a nossa instrução o texto dos versículos 18 a 24, Hebreus 12, 18 a 24. Convido os irmãos a se colocarem em pé, irmãos que podem se colocar em pé, para que assim, meus irmãos, e de modo reverente, acompanhem a leitura que farei do texto, Hebreus 12, 18 a 24, nos diz assim a palavra do nosso Senhor. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e a ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor, suplicando que nos abençoe, nos ilumine, nos conduza na pregação da sua palavra. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus soberano, todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, damos graças, ó Deus, ao Senhor pela tua bondade e misericórdia em nos salvar em Cristo Jesus. Em seres, ó Deus, um Deus providente, que tens nos dado recursos, dons, talentos, habilidades, preservado a nossa saúde, nos dado consolo em tempos de enfermidade. Nós agradecemos, ó Deus, pelo cuidado paternal, soberano do Senhor em nosso favor. Suplicamos-te, ó Senhor, que abençoe a pregação da tua palavra, que fales, ó Deus, a nós, trazendo consolo, edificação, alimentando as nossas almas. Ó Senhor, edificando-nos em ti, reavivando-nos para a glória do teu nome. Tem misericórdia, ó Senhor, daqueles que hão de ouvir a tua palavra, ou têm ouvido a tua palavra nesse dia, e não são crentes, não têm temor do Senhor, não conhecem o Senhor. Nós te suplicamos que o Senhor tenha misericórdia desses, para que, ouvindo a tua palavra, venham a ti arrependidos dos seus pecados. Damos graças, ó Senhor, pela tua igreja reunida, mais uma vez agradecemos por esta congregação reunida, e que alegria, ó Senhor, é podermos juntos cantar louvores ao Senhor. Suplicamos que o Senhor continue conosco, abençoando, guardando. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, lá na Igreja Central, tenho pregado aos irmãos sobre a carta aos Hebreus. Na verdade, já finalizando
os sermões no domingo pela manhã, na carta aos Hebreus. Essa é uma das razões de pregar nesse texto para os irmãos que preguei no domingo passado ou há 2 domingos passados. Só para lembrar rapidamente aos irmãos que não estão acompanhando os sermões regularmente nessa carta, a carta aos Hebreus tem como tema Cristo, a superioridade, a supremacia de Cristo. O autor aos Hebreus não é conhecido, nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus. Talvez tenha sido, quem sabe, o apóstolo Paulo, mas nós não podemos dizer isso. A doutrina é muito semelhante àquilo que Paulo ensina, até mesmo o modo de falar. A escrita não é tão semelhante à maneira como Paulo escrevia. De qualquer maneira, o autor da carta aos Hebreus é o Senhor, é o Deus soberano que a inspirou, e nós a temos no cânon das Escrituras, na palavra do Senhor, essa carta maravilhosa sobre Cristo. Os crentes hebreus, crentes judeus, tinham passado por um período de lutas, de perseguição, de provas. Nós podemos ver um pouco disso no capítulo 10, na segunda metade do capítulo 10, e haviam suportado com perseverança os tempos de prova, mas algum tempo depois eles foram novamente perseguidos, e agora muitos crentes hebreus estavam tristemente considerando deixar a fé cristã e voltar ao judaísmo. Então foi necessário escrever a eles dizendo: Cristo é superior ao judaísmo, Cristo é superior aos anjos, ele é a máxima revelação de Deus, Cristo é superior a Moisés. Nós temos um grande respeito por Moisés como um instrumento do Senhor. Por meio dele, Deus nos entregou a lei, mas Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes levitas. Nós também temos um grande respeito pela tribo de Arão e pelos sacerdotes levitas. Por meio deles, os sacrifícios eram apresentados, mas Cristo veio e ele mesmo ofereceu-se a Deus como um sacrifício por nós, de uma vez por todas. Os sacrifícios apresentados pelos sacerdotes levitas se repetiam. O sacerdote morria, era necessário que outro sacerdote o substituísse. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, na presença de Deus, mas Cristo fez isso entrando nos céus, oferecendo-se ele mesmo como sacrifício de valor eterno por nós. Cristo é superior aos sacerdotes levitas, Cristo é superior a Moisés. Nós o amamos também, ele liderou a nossa nação quando entramos na terra de Canaã, mas Cristo é superior a Moisés. Cristo é o Senhor, o nosso grande mediador, o nosso supremo sacerdote. Ele é o nosso Salvador. Por si mesmo, ele se ofereceu a Deus, a si mesmo se ofereceu para que os nossos pecados fossem perdoados eternamente. Portanto, nós não temos razão para voltar ao judaísmo. O Evangelho, a graça de Cristo, a vida em Cristo é superior à vida no judaísmo. Depois, nós temos um capítulo, talvez o mais conhecido da Carta aos Hebreus, que é o capítulo 11, dos exemplos de crentes do passado que creram em Cristo como seu mediador, sacerdote, perseveraram, viveram pela fé, enfrentando grandes lutas e continuaram servindo ao Senhor. Tendo então a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sacerdote, olhando firmemente para ele, o autor e consumador da nossa fé, considerando atentamente Cristo, aquele que suportou tanta oposição dos pecadores, tamanha oposição dos pecadores até a morte na cruz, para nos libertar dos nossos pecados, tomando como exemplo os testemunhos de fé perseverantes da história da igreja, e sendo submissos à palavra de Deus e às disciplinas do Senhor, nós podemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, a carreira da fé.
a carreira até a cidade celestial, na estrada que leva em Cristo até a cidade celestial, a Jerusalém celestial. Quando lá chegarmos, nós estaremos eternamente unidos ao Senhor, o juiz de todos, a Jesus Cristo, nosso mediador. Lá encontraremos milhares e milhares de anjos, a Universal Assembleia, a Igreja do Senhor. Os fundamentos para essa caminhada são nos dados nos primeiros 11 capítulos, a maior parte da carta aos Hebreus. A doutrina exposta, Cristo, o nosso grande sacerdote mediador. A maneira como nós devemos trilhar essa jornada para a cidade do Deus vivo, para Jerusalém celestial, a parte prática da carta são os capítulos 12 e 13, onde nós lemos no capítulo 12, os versículos 18 a 24. Aqui, meus irmãos, nós temos, nos capítulos 12 e 13, várias exortações pastorais para uma vida de temor ao Senhor, de perseverança, santidade e temor ao Senhor. Somos exortados a correr com perseverança a maratona da fé, para usar a mesma linguagem atlética do autor da carta aos Hebreus, no início do capítulo 12. Nós somos exortados a lutar contra a nossa natureza pecaminosa, mesmo em meio às muitas provas. Nós somos exortados a aceitar a disciplina do Senhor, a correção do Senhor. Nós somos exortados a buscar a paz, a santificação, a sermos diligentes para não nos afastar da graça de Deus, a não deixar brotar entre nós, na comunhão cristã, nenhuma raiz de amargura, nenhuma impureza. Isso no capítulo 12 e no capítulo 13 temos vários deveres sociais e espirituais que um servo de Cristo não pode jamais negligenciar. Nós somos exortados a temer ao Senhor e a viver de modo reverente a Ele. Portanto, temos todas essas exortações práticas para um viver com reverência, santo temor, na jornada para o céu, na jornada para Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Meus irmãos, ouvir e atender essas exortações é ouvir e atender ao Senhor, é nos deixar pastorear por Ele. Por isso o autor aos Hebreus diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala, nos advertindo dos céus. Pelo contrário, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, enquanto estamos indo para a glória, para o céu, novos céus e nova terra. No sermão de hoje, o meu propósito é olhar com os irmãos os versículos 18 a 24 do capítulo 12. Nessa passagem, o autor aos Hebreus, mais uma vez, ele já tinha feito isso várias vezes na carta, mais uma vez ele contrasta a fraqueza do judaísmo com a grandeza e glória do Evangelho, a grandeza e glória da vida em Cristo. E ele faz isso comparando dois momentos importantes da história dos Hebreus. Esses dois momentos estão relacionados a dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. No Monte Sinai, o povo recebeu a lei das mãos de Deus. E no Monte Sião, o povo reunia em assembleia para cultuar a Deus, para adoração a Deus. Sião estava em Jerusalém, onde estava o templo, e o povo ia ali para adorar ao Senhor, para exaltá-lo, glorificá-lo. Nós podemos, então, descrever esses dois momentos da história dos Hebreus como sendo a experiência do Monte Sinai e a experiência do Monte Sião. O que esses dois momentos da história dos Hebreus, da experiência histórica do povo hebreu, têm a nos ensinar, irmãos, sobre a nossa caminhada para o céu, sobre a nossa caminhada para Jerusalém celestial. Vejamos, em primeiro lugar, a experiência do Monte Sinai, versículos 18 a 21. O autor aos Hebreus, sem citar o Monte Sinai, mas descrevendo o que aconteceu ali no Monte Sinai, quando Deus veio ao encontro do povo para entregar ao povo a lei, o autor dessa carta diz
Ora, não tendes chegado ao monte Sinai. Você não vê isso escrito, mas é o que ele está dizendo. Não tendes chegado ao fogo palpável, a voz de Deus e a toda a experiência terrível do Monte Sinai. E por que razão ele fala desse modo? O Monte Sinai, meus irmãos, foi onde Deus entregou os 10 mandamentos ao povo hebreu. No Monte Sinai, os israelitas se aproximaram de Deus em uma assembleia solene para que com eles fosse firmada a antiga aliança. De fato, o Senhor desceu sobre o monte para entregar a lei ao seu povo. E ali do monte, o monte tremendo e ardendo em chamas, Deus falou diretamente aos israelitas. Diz a Escritura, Êxodo 19, versículos 16 a 22, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem cobriu o monte, e eles ouviram muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais, enquanto Moisés falava, e Deus lhe respondia do trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés, desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até ao Senhor para vê-lo, para que muitos deles não pereçam. Diz ainda o texto, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Então, meus irmãos, ao ouvir tudo isso, os israelitas rogaram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Naquele dia, ao pé do Monte Sinai, o povo estava diante de um cenário aterrador, como descreve o autor da carta aos Hebreus, quando diz, fogo palpável e ardente, chegastes ao fogo palpável e ardente, a escuridão, a trevas, tempestade, clangor de trombeta, som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que Deus não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Era o próprio Deus falando diretamente com os hebreus, com os israelitas. Ninguém, nem mesmo um animal, podia aproximar-se do Monte Sinai naquele momento, porque se o fizesse, seria morto, apedrejado, flechado. Foi nesse cenário que Deus entregou aos hebreus as suas leis e estatutos, que eles deveriam cumprir, obedecer, que eles deveriam atender plenamente. Qual o significado e qual a aplicação dessa experiência do Sinai? Primeiro nós podemos nos perguntar o que significam todos esses elementos audiovisuais que me levou à minha infância, quando vinham grandes tempestades onde eu morava, mais ou menos de longe. Lembrei desse período, parecendo uma grande tempestade, um monte em chamas, uma voz que ia aumentando cada vez mais, som de trombeta, como o autor aos Hebreus descreve, citando as Escrituras, citando o texto de Êxodo. O que significam todas essas coisas? Meus irmãos, esses elementos revelam a presença poderosa e santa de Deus, a grandeza da majestade e da santidade de Deus,
exigindo do povo reverência e santo temor, exigindo do povo obediência. Mas também nos revela como, por ocasião do estabelecimento da antiga aliança, havia uma certa distância entre Deus e o povo. Ninguém, nem mesmo um animal, podia aproximar-se do Monte Sinai, podia tocar o Monte Santo no qual Deus estava falando. O autor aos Hebreus, citando Êxodo 19:13, diz no versículo 20, até um animal, se tocasse o monte, seria apedrejado. Ninguém podia se aproximar do monte onde Deus estava falando. Ali estava uma montanha queimando pelas mãos de um Deus santo, santo, santo. Ali estava um Deus que requer perfeição, obediência perfeita, santidade plena, justiça completa. Tão assustadora foi aquela ocasião que até mesmo Moisés, homem com quem Deus falava como se fala com um amigo, ficou assustado, trêmulo, com medo, como diz o autor aos Hebreus, provavelmente seguindo uma tradição oral. Nós não temos nos textos que relatam aquela ocasião em que Deus entregou a lei ao povo nenhum registro de que Moisés tenha ficado trêmulo, mas seguindo possivelmente uma tradição oral, o autor aos Hebreus diz que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Nós sabemos pelas Escrituras que ninguém, nenhum homem, pode aproximar-se da santidade de Deus de maneira quieta, passiva, sem um mediador, e não tremer ou não ser morto. O profeta Isaías capítulo 6, viu Deus assentado em um alto e sublime trono, em uma visão. Os irmãos lembram de Isaías capítulo 6, como Isaías diz: ai de mim, que sou pecador, os meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo impuro, e vi o Senhor. Foi isso que aconteceu com Moisés. O texto diz que, de fato, todo o povo tremia ao pé do monte, na presença de Deus, não podendo se aproximar daquele monte. Tão grandioso e terrível era aquele momento para os hebreus, que ao ouvir a voz do Senhor, eles temeram a morte, eles temeram morrer. Por isso pediram a Moisés que o Senhor não mais falasse com eles daquele modo direto, mas através de Moisés. Deuteronômio 5, 25, 27, também Moisés registrando esse momento, diz: agora, pois, o povo falando, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo para falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo, chega-te e ouve tudo o que te disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Portanto, meus irmãos, na experiência do Monte Sinai, os hebreus tinham visto um espetáculo aterrador, de fogo, fumaça, escuridão, trevas, tempestade, som de trombetas e de palavras insuportáveis. Porque lá Deus foi ao encontro deles e lhes deu os 10 mandamentos, os princípios do pacto, a aliança do Sinai. Porque lá Deus estava e a sua santidade, a sua grandeza e majestade exigiam do povo reverência, santo temor e obediência perfeita. O santo Deus estava ali falando diretamente com o seu povo. Essa é a experiência descrita aqui em Hebreus 12, 18 a 21, onde o autor aos Hebreus diz aos crentes hebreus do seu tempo: vocês não chegaram a passar pela terrível experiência do Monte Sinai. E por que terrível experiência? Porque aquela experiência foi tão terrível para eles. Como nós devemos, meus irmãos, compreender aquele episódio do Monte Sinai? Deus é santo,
justo e bom, a sua lei é santa, justa e boa, mas nós somos pecadores. Mas o povo é pecador, injusto e mau, e não pode suportar a presença de um Deus santo sem a mediação ou sem um mediador. Por isso eles suplicaram que Deus não lhes falasse mais daquele modo direto. Por isso eles imploraram, por favor, que Deus lhes falasse por intermédio de um mediador. O mediador, naquele momento, era Moisés. Mas Moisés é uma figura de Cristo. Moisés é um tipo de Cristo. Moisés estava agindo como um tipo de Cristo. Moisés estava apontando para um mediador definitivo, o Senhor Jesus Cristo. Então, o que é ensinado aqui, por meio daquele momento da entrega da lei, do monte fumegante, da voz aterradora, som de trombeta, tempestade. Meus irmãos, o que nos é ensinado aqui é que chegar ao Sinai, ou passar pela experiência do Sinai, era encarar a terrível experiência de encontrar-se com a lei de Deus, sem o mediador. É a terrível experiência de encarar a lei sem Cristo. É passar pela experiência de ouvir a lei de Deus sem o mediador. É ouvir a perfeição da lei de Deus sem o mediador. É a aterrorizante experiência de ser confrontado pela lei de Deus sem a misericórdia do mediador, sem a misericórdia de Cristo, o mediador. Nós todos somos pecadores. E se salvos pela graça, nós temos a experiência de perdão em Cristo. Não há nada mais maravilhoso para nós, meus irmãos. Isso não é mais maravilhoso do que seus pais voltando de uma viagem, se você não foi. Isso não é melhor do que você voltar para casa depois de um período de enfermidade. Isso não é melhor do que estar curado da pior das enfermidades. A nossa maior experiência e melhor experiência é ter o perdão de Deus, a graça de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não há nada mais terrível de que estar nu diante de Deus, de que contemplar a lei de Deus sem Cristo, sem o mediador, sem a mediação de Cristo. O problema não é a lei é boa, é santa, é justa, mas experimentá-la sem Cristo é simplesmente aterrorizante, meus irmãos. A lei de Deus declara, expõe com toda clareza quem você é. E você não vai querer estar nu diante de um Deus santo, santo, santo. A lei expõe o pecado, condena o pecador. Não há esperança nenhuma para um pecador sem o mediador, sem a mediação de Cristo. Imagine se você souber que é pecador, de maneira tão clara como a lei faz, sem ter nenhuma esperança de perdão, sem nenhuma esperança da graça, sem nenhuma esperança da reconciliação, do perdão, da justificação em Cristo Jesus. Essa é a experiência do Sinai. Mas há mais aqui. Quando o autor aos Hebreus afirma que aquela geração de hebreus, crentes do seu tempo, não tinham passado pela terrível experiência do Sinai, ele também está usando a figura do Monte Sinai como uma ilustração de todo o período da Antiga Aliança. O período da Antiga Aliança era o período em que existiam sombras, vários meios para achegar-se a Deus, todas as figuras do sacerdote, dos sacrifícios cruentos, dos animais sendo sacrificados. Era um período no qual Deus
falou sim com o seu povo. O autor aos Hebreus começa a sua carta dizendo: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias ele fala por meio do seu próprio Filho. O período do Antigo Testamento era um período cheio de figuras, cheio de sombras, cheio de relâmpagos, vozes, trovões e tempestades. Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha revelado-se, ele ainda não tinha vindo falar diretamente com o seu povo. Portanto, voltar àquelas sombras, voltar àquelas figuras e abandonar a Cristo era voltar a um período provisório. Deus havia ordenado todo o sistema de sacrifícios, de sacerdotes, de sombras e figuras, mas isso tudo apontava para Cristo. Quando Cristo veio, essas coisas já não tinham mais o valor que tiveram anteriormente. Portanto, era realmente necessária a vinda de um mediador. E ele veio pessoalmente. O próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, veio habitar e falar diretamente com o seu povo. Por isso o autor aos Hebreus, no capítulo 2 da sua carta, nos versículos 11 a 18, o autor aos Hebreus fala da necessidade, da razão da vinda de Cristo, quando ele diz: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, isso é Cristo, não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também Cristo igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Era necessário o mediador. Convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus, o mediador de uma nova e superior aliança, estabelecida com base em superiores promessas, veio a esse mundo trazendo um tempo de livre acesso à presença de Deus nele, livre acesso à reconciliação com Deus, livre acesso à comunhão com Deus, livre acesso a uma vida eterna de comunhão com Deus. Agora não temos mais necessidade de nenhum outro mediador que nos leve à presença gloriosa, santa de Deus. Paulo diz em 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. E o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos graça ou misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos Cristo agora. Não há mais necessidade de passar pela aterradora experiência do Monte Sinai,
de encarar a lei de um Deus santo, poderoso, majestoso, sem a graça de um mediador. Chegamos à experiência do Monte Sião. O autor aos Hebreus nos fala sobre a experiência do Monte Sião nos versículos 22 a 24. Diz o texto: não tende chegado ao Monte Sinai, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Vamos lembrar, meus irmãos, mais uma vez que o autor dessa carta está contrastando a experiência daqueles que ouviram a lei de Deus sem o mediador, no Monte Sinai, com aqueles que chegaram ao Monte Sião para adorar a Deus no templo. Tende chegado ao Monte Sião. O que significa chegar ao Monte Sião? A cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Por que Monte Sião? A cidade de Jerusalém era rodeada de montanhas e o Monte Sião era uma das maiores montanhas em Jerusalém. Antes da construção da cidade de Jerusalém, o Monte Sião tinha sido uma fortaleza, a fortaleza dos jebuseus. Davi conquistou aquele lugar, derrotando os jebuseus e construindo ali a cidade de Davi. Não só no monte, mas também nos arredores do monte. Ali foi construída a cidade de Jerusalém. Depois da morte de Davi, Salomão construiu em Jerusalém o templo. Então, para os hebreus, a cidade de Jerusalém, onde estava o Monte Sião, era o lugar da presença de Deus, o lugar do encontro de Deus com o seu povo. Jerusalém não era só a cidade de Davi, mas a cidade de Deus, a santa cidade. Ali estava o templo de Deus, um sinal físico da presença de Deus com o seu povo. Portanto, Sião, o Monte Santo, e Jerusalém, a cidade santa, eram considerados pelos hebreus como lugar da habitação, da presença de Deus com o seu povo, da comunhão de Deus com o seu povo. É assim que os escritores bíblicos mencionam Sião e Jerusalém, em vários textos bíblicos. Por exemplo, o salmista do Salmo 135, versículo 21, diz: desde Sião, bendito seja o Senhor que habita em Jerusalém. Os hebreus, os judeus, os israelitas, sempre iam em procissão para as festas anuais em Jerusalém, para o encontro com o Senhor. No Salmo 122, o salmista descreve essa experiência alegre dos hebreus de ir ao Monte Sião, a cidade de Jerusalém, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós sempre citamos esse texto, lembrando de vir à igreja, a comunhão da igreja, ao culto público. Os israelitas estavam pensando em ir a Jerusalém, ao templo também, à festa no templo, ao encontro com o Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao Senhor, ao nome do Senhor. Então os hebreus podiam lembrar da sua própria história, da alegre e agradável experiência de sair da sua cidade e subir até a cidade de Jerusalém, ao Monte Sião, acompanhando a multidão em festa para o encontro com Deus no templo. Nós temos nas Escrituras um grupo de salmos que fala dessa ocasião, Salmos 120 a 134, alguns dizem até o Salmo 136, são salmos que provavelmente eram cantados enquanto o povo ia subindo em festa para Jerusalém, quem sabe para a festa da Páscoa. Nesses salmos nós temos essa
a descrição da experiência alegre do povo hebreu subindo para o templo para adorar ao Senhor. São salmos de romagem, salmos de romaria. O povo junto, indo em romaria ao encontro do Senhor. A ida a Jerusalém era alegre, cheia de grande expectativa, de comunhão. O povo estava indo para encontrar-se com Deus. É dessa alegre expectativa, o povo em comunhão, indo ao encontro de Deus, que o salmista fala também no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para os hebreus, a bênção e a vida estavam em Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133, versículo 3. Na saída para Sião, no começo da caminhada, o povo cantava o Salmo 121. Eleva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então imagine esse salmo, enquanto vamos caminhando para Jerusalém celestial, enquanto olhamos para o céu, nós podemos cantar como os hebreus, o Senhor está conosco, Ele nos guarda, Ele está nos conduzindo e guiando até entrarmos na Sião celestial, a cidade do Deus vivo. De caminho para Jerusalém, enquanto caminhavam, os hebreus entoavam o Salmo 122, vamos à casa do Senhor, vamos ao encontro do Senhor, vamos estar com o Senhor. E na medida em que eles se aproximavam mais e mais de Jerusalém, onde estava Sião, os hebreus reafirmavam a sua fé no Senhor, cantando o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Veja a diferença para o Monte Sinai. O Monte Sinai estava abalado, tremendo, em chamas. Mas agora o Monte Sião não se abala, é firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Quando o povo chegava ao Monte Sião, era recebido por Deus na cidade de Deus, em Jerusalém. Ali no templo, todos ouviam da boca dos sacerdotes, dos levitas, Salmo 134, bendizei ao Senhor. É um convite à adoração, ao culto. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Não era possível aproximar-se do Monte Sinai, lembram? Morreria quem se aproximasse do Monte Sinai. Você não pode aproximar-se de Deus sem Cristo, sem o mediador. Mas agora você é chamado a aproximar-se do mediador. Você é convidado a adorar a Deus no Monte Sião. Todos louvavam ao Senhor e rendiam graças ao Senhor por sua bondade e misericórdia. Então, em casa, hoje à tarde, leio o Salmo 135, 136. É possível que eles cantassem esse salmo, que louvam a Deus. 135. Louvor a Deus por sua bondade e misericórdia. 136. Agradecimento a Deus por sua bondade e misericórdia. Portanto, meus irmãos, o Monte Sião, Jerusalém, a cidade do Deus vivo, era o lugar do encontro com Deus, era um lugar de festa, de bênçãos, de comunhão, de alegria. Quem ia a Sião estava indo para encontrar-se com Deus, para ouvir a voz de Deus por meio dos sacerdotes, dos levitas. Por isso, nos salmos de romagem, nós temos os salmistas dizendo: o Senhor te abençoe desde Sião. Salmo 128. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133.
De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Salmo 134. Observem, meus irmãos, quanto a diferença da experiência do Monte Sinai com a experiência do Monte Sião. No Monte Sinai, o Senhor ordena a sua lei de maneira aterradora, terrível. Mas no Monte Sião, o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Portanto, chegar a Sião era chegar definitivamente à presença abençoadora de Deus pelo mediador. Chegar a Sião é a experiência de chegar à eterna comunhão com Deus em Cristo, por meio do mediador, por meio do sacrifício de Cristo. É claro que a Sião terrena, a Jerusalém terrena, foi somente uma figura, um pálido vislumbre da Sião celestial, que é a comunhão de Deus com o seu povo, habitando no novo céus e nova terra. Eu acho muito interessante como Apocalipse 21 e 22 quase que confunde a linguagem de uma cidade que é o céu com o povo e Deus reunidos. O céu é o povo e Deus reunidos. E ao mesmo tempo é novos céus e nova terra. É a comunhão de Deus com o seu povo, habitando novos céus e nova terra. Por isso o autor aos Hebreus fala da Jerusalém celestial, tende chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. E veja como ele continua descrevendo aos incontáveis anjos, a universal assembleia, a igreja, a Deus, o juiz, a Cristo, o mediador. Tende chegado a Sião, portanto, tende chegado à cidade de Deus. Para os judeus era ir a Jerusalém, a santa cidade, a cidade de Deus. Eles tinham essa figura, ou essa experiência na sua própria história. Mas agora, em Cristo Jesus, nós chegamos à Sião celestial, ao céu. No Monte Sinai, o povo temeu morrer ao ouvir a voz de Deus. Mas no Monte Sião, nós temos a presença do Deus vivo, Deus que dá a vida, que é vida, que abençoa a vida. Sião é a cidade do Deus vivo, que o autor aos Hebreus também descreve como sendo a Jerusalém celestial. Isso é uma figura do próprio céu, uma figura de novos céus e nova terra, como João viu também, já fiz referência a isso, em Apocalipse capítulo 21, a santa cidade, Jerusalém, a igreja reunida com Deus, habitando na glória, que o autor aos Hebreus descreve aqui no capítulo 11 como sendo a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Vejam, Abraão não estava esperando apenas chegar na Canaã terrena. Ele estava esperando chegar no céu. Ele estava esperando chegar no novos céus e nova terra. A pátria superior, Hebreus 11, versículos 14 e 16, o céu. A cidade que Deus preparou, Hebreus 11, 16. É interessante como Jesus diz aos seus discípulos em João 14, 2, 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito. E é um consolo para nós, meus irmãos, ouvir de Deus, pois vou preparar-vos lugar. Eu não sei o quanto você pode ficar consolado quando ouve isso. Deus, o Deus soberano, dizendo, vou preparar-vos lugar. Nós não estamos num lugar definitivo. Nós desobedecemos a Deus, nós o entristecemos, nós pecamos. Que triste que nós voltamos aos mesmos pecados. Nós adoecemos, nós envelhecemos, nós lidamos com governos corruptos, nós lidamos com imoralidade, nós lidamos com a nossa natureza de pecado. Isso não é definitivo. Mas Deus prometeu, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu ainda posso lembrar quando criança, e eu era considerado o chorão de casa, acho que até hoje.
Se meus pais fossem a algum lugar, isso era uma viagem de um dia ou dois. Daí ficava chorando, correndo atrás, chorando, porque eu não queria estar no lugar onde meus pais não estivessem. Porque não me sentia seguro num lugar onde meus pais não estivessem. Porque não há a mesma alegria onde nossos pais não estão. Deus é o nosso Pai. E Ele prometeu preparar-nos um lugar de alegria, gozo, plenitude, de comunhão plena com Ele. Essa é a experiência do Monte Sião, descrita pelo autor da carta aos Hebreus. Meus irmãos, chegar ao Monte Sião é ser recebido no templo de Deus, na presença de Deus. Chegar ao Monte Sião prefigura o chegar a Cristo, ser recebido por Deus no mediador, ser recebido por Deus em Cristo. Chegar ao Monte Sião é chegar a Deus. O Monte Sião é uma figura de Cristo, do povo de Deus, reunido, unido em comunhão com Deus em Cristo. Sião, o Monte Santo. Jerusalém, a cidade santa, simbolizam o lugar da habitação de Deus com o seu povo. Deus em festa com o seu povo. Deus em comunhão com o seu povo. Por isso que o autor aos Hebreus continua dizendo: tende chegado ao Monte Sião. Portanto, tende chegado a incontáveis hostes de anjos. Chegar a Cristo é chegar aos céus. E quando nós chegarmos no céu, meus irmãos, definitivamente ali encontraremos milhares e milhares de anjos servindo, exaltando, adorando o Senhor. Na visão do trono, em Apocalipse, capítulos 4 e 5, o apóstolo João, capítulo 5, versículo 11, João diz que viu e ouviu voz de muitos anjos ao redor do trono de Deus, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Tende chegado aos céus. Tende chegado à universal assembleia. A palavra traduzida por universal assembleia, na verdade, significa reunião festiva. Um ajuntamento festivo, um povo reunido para a festa. Para os hebreus era fácil relacionar essa palavra com o ajuntamento solene, festivo, o povo reunido para a festa em Jerusalém, no Monte Sião. De fato, é difícil entender no texto grego se essa expressão está se referindo aos anjos ou à igreja. Esse ajuntamento festivo. Eu tendo a pensar na igreja, mas me alegra em pensar nos anjos junto com a igreja. Tende chegado nos céus, onde os anjos adoram a Deus, onde a igreja, a Assembleia Universal, crente de todas as épocas da história, crente de todos os períodos da história, crente do nosso tempo, crentes que virão, se o Senhor permitir, irmãos nossos que já partiram, estão adorando o Senhor, a universal Assembleia, adorando ao Senhor, a reunião dos santos, adorando a Deus junto com os anjos. Tem chegado a igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O primogênito era o primeiro filho de um casal, tinha certos privilégios, como direito a uma herança maior, liderança sobre os irmãos, mas especialmente o primogênito era consagrado ao Senhor. Na maioria dos textos que tem a palavra primogênito no Novo Testamento, a referência é a Cristo, o primogênito Filho de Deus. Nele, todos os salvos, a igreja, somos consagrados ao Senhor, separados para o Senhor em Cristo. Tende chegado, se chegamos a Cristo, temos chegado à igreja, aos primogênitos arrolados nos céus, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Se chegastes a Cristo, tende chegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é uma menção, meus irmãos, aos crentes que morreram no Senhor e suas almas ou seus espíritos já estão com Cristo nos céus. Ali as suas almas estão em um estado de perfeição, aguardando, evidentemente, a ressurreição do corpo, quando Cristo voltar, o chamado do Senhor.
Quando nós chegamos a Cristo, pela graça de Deus, nos unimos também a esses crentes. Acho muito interessante como o autor aos Hebreus une a igreja na terra com a igreja nos céus. Você já pensou nisso? Nós pertencemos a essa mesma igreja, a esse mesmo grupo de crentes, irmãos nossos que partiram. Nós choramos quando eles partiram, mas eles estão no Senhor como nós estamos. Tende chegado aos espíritos dos justos aperfeiçoados, versículo 23. Nos céus, na glória, todos nós seremos plenos, perfeitos, glorificados, isso é, meus irmãos, libertados de todo o pecado, de toda a consequência do pecado. Se chegamos a Cristo, experiência do Monte Sião, do mediador, tende chegado a Deus, o juiz de todos. Aquele que domina sobre tudo, aquele que julga a terra, aquele que do seu trono convoca a todos a estarem diante dele, o juiz de toda a terra. Os que ficaram parados na experiência do Monte Sinai, da tentativa de cumprir a lei sem Cristo, estarão diante de Deus, um juiz, sob condenação. Mas os que experimentaram a experiência do mediador, do sacerdote, no Monte Sião estava o templo. No templo, os sacerdotes oferecendo sacrifícios em favor do pecador. Isso apontava para o grande mediador. Os que chegaram a essa experiência do mediador, do sangue derramado para o perdão de pecados, esses estarão diante do juiz, aperfeiçoados, justificados em Cristo Jesus. Tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança. É como o autor dos Hebreus conclui a sessão que lemos. Tende chegado a Sião. Então, tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, aquele que se coloca entre duas partes para resolver conflitos, o mediador. Na arena política, geopolítica, a gente sempre precisa de mediador por causa de conflitos. Esse mediador precisa falar as duas línguas de quem está em conflito, compreender os dois lados, entender os dois lados para poder mediar o conflito. Por isso que Cristo veio a esse mundo, nasceu como um bebezinho, como um menininho, sem pecado. Ele foi como vocês, crianças, mas sem pecado. Ele cresceu como vocês estão crescendo, mas nunca desobedeceu o papai ou a mamãe. Ele jamais cometeu nenhum pecado. Ele cumpriu toda a lei por nós. Sendo Deus homem, ele pode ser o mediador entre Deus e os homens. O grande sacerdote, o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o mediador da nova aliança estabelecida com base em superiores promessas de eterna, plena reconciliação com Deus, nele, no seu sacrifício na sua vida. E assim, meus irmãos, nós temos nesse texto a experiência de chegar ao Monte Sinai e a experiência de chegar ao Monte Sião. Chegar ao Sinai, ou passar pela experiência do Sinai, era a terrível experiência de encarar a lei de Deus sem Cristo, sem o mediador. É passar pela experiência de ouvir a lei de Deus, de ouvir a voz de Deus sem um mediador. É a aterrorizante experiência de ser confrontado pela lei de Deus sem a misericórdia de Cristo. A lei de Deus. Talvez seja essa uma ilustração razoável. É como um espelho que deixa claro para você quem você é, como é a sua natureza. Quanto mais nos aproximamos de Deus, de um Deus santo, quanto mais nos aproximamos da lei de Deus, nós compreendemos a nossa natureza de pecado. A lei de Deus expõe o pecado. A lei de Deus condena o pecador. Não há nenhuma esperança para o pecador sem Cristo. E nesse sentido a lei também aponta para Cristo. Porque ela lhe deixa sem esperança. E ela só pode dizer, corra para Cristo. Corra para o mediador. Corra para
o Filho de Deus. Corra para a experiência do Monte Sinai. Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, o nosso Salvador. Não há nenhum outro mediador senão o Filho de Deus. Há somente um Deus e mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como diz Paulo em 1 Timóteo 2,5. A grande questão para nós, para vocês, crianças, todos vocês, para todos nós, jovens, adultos ou velhos, você conhece esse mediador, você crê nesse mediador, você acredita que Cristo veio a esse mundo, nasceu de Maria, quando Júlio César era imperador romano, Quirino era governador da Síria, quando foi ordenado um recenseamento entre os romanos. Você crê que Cristo, o Filho de Deus, foi gerado por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, nasceu sem pecado, cresceu sem pecado, cumpriu toda a lei. Vocês têm um resumo, nós temos um resumo da lei em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. Nós não cumprimos aquela lei de Deus, nós desobedecemos a lei de Deus, mas Cristo Jesus a obedeceu no seu lugar. Você crê nisso? Você crê que Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário? Porque ele não somente, a justiça de Deus o Pai, não somente exigia que ele obedecesse à lei, mas que um dentre nós, da raça humana, se oferecesse como um sacrifício, um homem sem pecado, mas nós tínhamos pecado e nós não podíamos, nenhum de nós, nem justificar a nós mesmos, nem aos nossos irmãos, nem um outro ser humano. Por isso, Cristo tomou o nosso lugar e apresentou-se como um sacrifício por nós. Você crê nisso, que Cristo é o seu mediador, aquele que sacrificou a sua vida para lhe dar vida, para que você pudesse ser reconciliado com o Senhor? Se for assim, então nós podemos dizer com toda alegria o que o autor aos Hebreus diz no capítulo 4, versículos 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, temos, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Portanto, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos socorro em ocasião oportuna. Porque mesmo sendo crentes, nós ainda pecamos. Tristemente ainda desobedecemos o Senhor, mas temos um mediador gracioso. Não peque mais, não desobedeça mais o Senhor, não o desonre mais. Mas se você pecar, temos Cristo, o nosso grande mediador. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se crendo nesse mediador, arrependidos, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não há notícia melhor para nós do que essa. Por isso que o Evangelho é boas novas de perdão, de salvação em Cristo Jesus. O autor aos Hebreus também fala a seus leitores da experiência de chegar ao Monte Sião. E chegar ao Monte Sião, vamos lembrar, meus irmãos, a experiência de chegar ao templo, onde havia provisão sacerdotal, onde havia provisão sacrificial, a experiência de chegar à comunhão com Deus em Cristo, por meio do mediador. O Monte Sião é uma figura de Cristo com seu povo. Monte Sião, Monte Santo, Jerusalém, a cidade santa. É uma figura da união de Deus com o seu povo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Nós devemos ser muito gratos, meus irmãos, por essa experiência de chegar à comunhão com Deus, a reconciliação com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E uma vez que chegamos ao Monte Sião, isso é, a Cristo e a Deus, o nosso Senhor, temos chegado na Jerusalém celestial. Esperamos, já temos, meus irmãos, a Jerusalém celestial. Esperamos a concretização dessa promessa. Mas enquanto caminhamos para o céu, como diz o autor aos Hebreus, tendo
nós recebido esse reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus nos abençoe e nos dê gratidão pela alegria de sermos do céu, da Jerusalém celestial, de termos a experiência do Monte Sião, pela graça de Cristo, pela mediação de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós vamos cantar mais um salmo ao nosso Senhor. Eu não conheço, mas os irmãos conhecem o salmo antes da celebração da Santa Ceia.